A gente está nessa fé e é muito interessante quando de fato você começa a evoluir na fé, quando você começa a subir mais um degrau da fé. A gente fala geralmente níveis de fé, outros falam degrau da fé. Na realidade, a vida ela é uma vida, a vida é para ter crescimento. A pessoa que não cresce em nada, ela fica estagnada e a estagnação não é bom. A pessoa que não cresce em nada na vida, ela tem que crescer, às vezes intelectualmente, para alguns, crescer espiritualmente, crescer nos seus negócios, no seu trabalho. Ninguém nasceu para ir para trás. Eu creio que todos nasceram para prosperar, para crescer, para ir para frente. Mas é óbvio que todo crescimento dá trabalho, todo crescimento vai exigir esforço. Às vezes o primeiro esforço está dentro de você, é interior, né? Então, para você crescer, você não pode necessariamente depender de fatores externos. Nós, humanos, evidentemente, quando alguns fatores à nossa volta está favorável do nosso ponto de vista, é claro que ajuda dentro de uma linha psicológica, né? A gente por isso que diz que aquilo que o olho não vê, o coração não sente, né? Mas aquilo que a gente observa pode nos ajudar. Mas o verdadeiro crescimento não pode depender de fatores externos, e sim fatores internos que está dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus, né? Que Deus ele é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que entender que nós, para crescermos na nossa caminhada com Deus, não é apenas um crescimento intelectual, tem que ser um crescimento espiritual que tem que ser conectado com o nosso espírito. Quer dizer, Deus fala ao nosso espírito, seja na nossa mente, no nosso coração, mas quando ele dá uma revelação dentro do nosso espírito, nós passamos a entender melhor as coisas. Então é um tempo realmente de você não perder o foco, tá? Não perder o foco. No livro de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. E também diz, olhando para Jesus. Então o teu olhar para Deus, para o Criador, para o Todo-Poderoso, né? É assim que a gente cresce e desenvolve. Cada dia a gente vai aprendendo e vai crescendo. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou a boa obra, olha só, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que começou. Então Deus começou uma boa obra em você. Hoje ainda postei aqui na página aqui do Facebook do Agindo Deus, né, um texto bíblico, que é esse que eu falei, Filipenses 1,6, mas em cima eu escrevi assim, estamos em construção. Então a gente vive em construção, quer dizer, Deus realmente sempre buscando fazer boas mudanças e reformas dentro de nós. Graças a Deus, e você está aí participando desse mover, o meu diálogo, a minha comunicação com algum dos ouvintes que me procuram, que eu tenho passado algumas coisas à parte, que é isso aí, aquele que precisa de ajuda precisa procurar ajuda também. E essa flexibilidade de diálogo um com o outro, você aí com o seu esposo, com a sua família, também fará toda a diferença para esse crescimento, que precisamos desse crescimento espiritual. E muitas pessoas não crescem sozinha, ela precisa de ajuda, porque às vezes ela não entende, pastor Edson. A Bíblia diz, né, que os discípulos andavam com Jesus e Jesus explicava algumas coisas para eles, parava com eles para explicar algumas coisas, porque muitos não entendiam que milagre é esse que acontece, por que tinha que fazer isso ou aquilo, e Jesus explicava para cada um, e não é diferente hoje. Muitas pessoas têm dúvidas, então quando você conversa, quando você interage, quando você faz pergunta, quando você não entende alguma coisa e alguém te explica, fica bem mais leve, mais fácil, você abre a sua visão espiritual para entender, porque às vezes a pessoa já passou por aquilo que você está vivendo, mas você está focando demais nesse seu problema aí, que vai passar e você vai vencer mais uma vez, em nome de Jesus, e vencemos com a palavra de Deus que nos fortalece dia após dia. É interessante também, aqui a nossa conversa é o seguinte, direto ao ponto, ao assunto. Muitas pessoas, todo mundo enfrenta problema. Vamos começar por isso aqui. Todo mundo tem problema. Mas o que acontece? Tem problema que a pessoa provoca, né? Tem gente que gosta de provocar problema, né? Então, tem gente que gosta de provocar, né? Então, quem gosta de provocar problema, claro que a vida dele vai ser bem mais difícil, né?
Então são provocadores de problemas. Então, como é que a gente provoca problema? Não quero dar uma receita para provocar, eu quero dar uma dica para você evitar a provocar problemas, né, para você próprio. Primeiro passo, caminhar com Deus é uma questão de fé. Andar com Deus é fé. Essa palavrinha tão pequenininha no português, fé. Então a fé é a nossa conexão com o Criador. Tanto é que no livro de Hebreus, capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que partir desse ponto. Quem não tem fé no Criador, quem não tem fé no Senhor Jesus, quem não tem essa fé de Deus na vida dele, então ele não está agradando a Deus. Vamos partir por essa. Quer dizer, espiritualmente falando, ele não está agradando a Deus. E então nós temos que entender que quando nós estamos na fé, nós não podemos ficar colocando obstáculo, porque tem gente que ela fica colocando obstáculo até para ser abençoada. Por quê? Muita gente fica com regras religiosas, né? Muitas pessoas estão assim, elas foram, parece que, contaminadas na caminhada, não digo com Deus, mas na caminhada religiosa, elas pegaram manias. O tal pode, não pode, faz, não faz, e elas começaram a ficar assim meio robotizadas. Então, aí algumas decepcionaram na sua caminhada, né? Então elas começam a ter problemas e o mundo mudou. O mundo mudou, as coisas estão assim de uma mudança geral. Agora, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, uma coisa que é importante a gente conversar com vocês é entender que Deus não negocia princípios. Sabe? Eu gosto de falar que a Bíblia é um livro de princípios, de normas, de conduta, de fé. Então nós temos que entender que nós somos sujeitos a problemas. Todo mundo está enfrentando problema. Agora, não vamos ficar provocando. Vamos viver a vida. Vamos aproveitar cada dia. O importante, gente, é cada dia você tem que entender que Deus vai te dar uma porção de graça para aquele dia. Para hoje, Ele nos deu. Para nós não acabou ainda. Acabou o dia. Estamos de noite, mas ainda para nós aqui é uma quarta-feira. Então, Deus dá uma quantidade de graça suficiente para cada um de nós, para você viver o dia. No outro dia, vamos esperar chegar o outro dia. Então, não entre em pânico, desespero, ansiedade. É o que mais a gente vem falando nessa temporada 2020. Claro, devido ao que aconteceu no mundo todo, então hoje as pessoas estão mais sensíveis, hoje as pessoas estão com mais carência de serem ouvidas, de ter uma palavra assim, de conforto, de ânimo. Só que às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu quero uma palavra de conforto, e às vezes parece que Deus vem com uma palavra um pouco mais forte, mas é necessário. Muitas vezes Deus fala com a gente, mas quando é de Deus é com amor. Eu acredito o seguinte, quando Deus está falando com a gente, usando uma pessoa para falar com a gente, e parece que aquilo está muito ríspido, a maneira daquela pessoa está trazendo aquela mensagem, né? Nós temos que ver a essência da mensagem, não a pessoa. Olha que interessante que Deus está me dando aqui fresquinho agora para você entender. Porque eu creio o seguinte, nós cremos no poder de Deus. Deus nos ama, nós temos que partir disso. Deus tem um amor muito grande para conosco. E que a gente não vai agradar a Deus sendo bonzinho. É fé, minha gente. A fé, a confiança, a certeza em Deus. Não é? Então, e é com trabalho, é com luta, é com desafio, muita fé em Deus, muita força de vontade, e a gente vai vencer. Graças a Deus. E é importante entender que a palavra ela não muda, a palavra ela permanece para sempre, mas a metodologia, o método, os hábitos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar aí a metodologia de ensino aí para os filhos, para os amigos, como você está ensinando, que ambiente você está levando o seu nível de conhecimento. Então, se você está num ambiente hostil, num ambiente ruim, você não vai aprender nada. Num ambiente de briga, de intriga, de falta de alegria, falta de perdão, esse ambiente você não aprende. Então, você tem que melhorar o seu ambiente, começa por aí. Então, o hábito também, você precisa mudar os seus hábitos. Porque você quer aprender um horário que você está cansado, um horário que você está com fome, um horário que você está com sono. Esses horários você também não aprende. Então precisamos melhorar a nossa metodologia e precisamos melhorar o nosso ambiente de aprendizagem. Isso é em qualquer área. Na palavra de Deus, nos seus estudos, nos seus conhecimentos, em tudo que você for fazer. Por quê? Porque nós estamos numa época diferente. Você que tem filhos agora, filhos pequenos, filhos que não estão indo para a escola, filhos que estão em casa.
Você precisa melhorar a metodologia para aprender com eles, ensinar com eles, descer o nível deles, para que eles possam te ouvir, para que eles possam crescer, porque eles estão em desenvolvimento, eles estão em crescimento. Então, num ambiente errado, numa hora errada, eles não vão aprender nada. Então, se você está nervoso ou nervosa, os seus filhos também vão ficar. Até os animais aí fica elétrico quando você não está bem. Então, é muito importante você entender isso. Por quê? Porque estamos falando do nível espiritual. Nossa guerra não é com pessoas. A nossa guerra é espiritual. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Ele vai distrair você, ele vai se ocupar você também demais ao ponto que você não consiga orar, não consiga falar com Deus. Então nós precisamos prestar muita atenção nesses detalhes que tiram a nossa paz, pastor Edson. Exatamente. E outra coisa importante, né? Você analisar, quando você é jovem, você tem um tipo de situação. Se você é solteiro, também. Se você casa, a coisa vai mudando. Então o que acontece? Muitas pessoas, elas começam a misturar as coisas. Então, obviamente, quando eu era solteiro, eu tinha uma realidade, entendeu? Casou, aí você tem um compromisso com outra pessoa. Então, nós temos que analisar. Então, eu gosto de usar a figura do casamento, né? Porque muitos casais, muitas vezes no casamento não dura tanto. O assunto não é esse, mas é para você entender. Justamente porque o camarada casa, mas quer manter uma vida de solteiro. Então, fique solteiro, né? Então, é melhor não casar. O assunto não é esse, mas para você entender em que situação você se encontra neste momento. Você tem que avaliar a tua vida. Primeiro e outra coisa, a pastora falou algo, porque ela é pedagoga, então ela... Isso aí. Então entendeu o seguinte, que o que acontece? Muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender o outro. Por quê? Porque o mundo sempre foi assim, mas agora está pior. Como é que fala? O individualismo, né? Individualismo. Então, a pessoa, ela pensa só nela. Ela só quer resolver o problema dela. Mas o que a gente tem aprendido ensinando a palavra de Deus? Que quando eu tenho que cuidar de mim e da minha família, mas quando eu ajudo o próximo, Deus vai me abençoar. Você está entendendo? Então, quando eu divido o pouco que eu tenho com outros, eu vou ser abençoado. Por exemplo, nós que pregamos o evangelho a semana inteira, vamos assim dizer, né? Quem nos conhece, nosso ministério pastoral, ministério de rádio, que para nós é um ministério que está expandindo muito, né? Então, o que acontece? Então, quanto mais a gente está ajudando as pessoas, você é uma delas, certamente, Deus está nos abençoando. Por quê? Porque Deus nos chamou para abençoar as pessoas. Agora, eu tenho que ter o cuidado com a minha agenda, né? Por exemplo, eu tenho alguns compromissos que eu posso fazer sozinho e a minha esposa não precisa estar junto. Assim ela também tem outros compromissos que ela pode fazer sozinha se eu estar junto. Mas tem outras coisas que a gente faz junto, né? Então, para você entender, então você tem que ver a tua realidade. Qual é a tua realidade? Porque eu não posso pegar a tua realidade e querer fazer que você faça andar como eu ando. Não tem como. Cada um tem o seu quadradinho, vamos assim dizer. O que a gente não pode é querer que todo mundo seja igual a gente. Não existe o igual, né? Até irmãos gêmeos têm a sua diferença, né? Então nós temos que entender isso. Então a gente tem percebido, sabe? A gente ouve pessoas pedindo oração aqui, pedindo oração ali. A gente escuta muita coisa. Então a gente vai observando, vai falando com Deus e vai vendo que as pessoas, elas estão pensando mais em si próprias, né? É claro que você vai cuidar de você, mas entender que você foi feito para ser bênção e para ser um canal de bênção nas mãos de Deus para outras pessoas, a começar ali as pessoas que moram debaixo do mesmo teto com você, da tua casa. Entende? É muito bacana. Essa é a nossa conversa.